trazendo os dados da pesquisa Quest, que saiu agora cedinho, trazendo ali dados em destaque da desaprovação do governo Lula, que, como a gente está vendo ali no gráfico, atingiu 57% em junho, esse que está sendo apontado ali na série histórica como o maior índice desde o início do atual mandato de Lula. A gente vê uma oscilação negativa em relação a março, quando o índice estava em 56%. A aprovação agora caiu também de 41% para 40%, tendo a queda na popularidade do governo já durando 5 rodadas consecutivas dessas divulgações da Quest que a gente está assistindo. Recuo esse que atinge com mais força a população com renda de até 2 salários mínimos, tradicionalmente mais aliada ao governo Lula, ao PT. A aprovação nesse grupo específico caiu de 52% para 50% e a desaprovação subiu para 45%, de 45% para 49%. Uma série de recortes para a gente analisar aqui, mas queria começar com esse da aprovação e desaprovação com você, Sakamoto, que a gente vê ali uma alteração, uma mudança que é dentro da margem de erro, mas é uma estabilidade não necessariamente boa, né? Porque ela está reforçando essa margem, essa distância que a gente vê ali na imagem entre aprovação e desaprovação, que já atingem 17 pontos percentuais, né? Então, os dados, na verdade, quando a gente olha os dados em resultado, a impressão é falar, poxa, pouca coisa mudou, variou, oscilou pouca coisa, as coisas se mantêm. Mais ou menos, né? Quando você vai pegar a pesquisa, a íntegra da pesquisa, né, e os dados, né, página por página, você vai ver que, na verdade, houve muita coisa que o governo teve uma série de notícias positivas e o governo teve uma série de notícias negativas. Então, ou seja, teve gente que ganhou simpatia com o governo, teve gente que perdeu simpatia com o governo. O governo recuperou a popularidade em alguns lugares e piorou em outros, piorou em alguns grupos e melhorou em outros, né? E aí o próprio Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, ele faz a análise, né, apontando o seguinte, né, que teve dois processos paralelos. Primeiro que houve uma série de medidas do governo, né, que foram tomadas, ações do governo com relação a projetos, etc., que foram isenções, Minha Casa Minha Vida, Vale Gás, um monte de coisas assim, que foram notícias positivas para o governo de uma maneira geral. E, ao mesmo tempo, a pesquisa mostra que melhorou a percepção da população com relação à economia, né? Houve uma queda pela primeira vez na fatia da população que avalia que a economia piorou. Em março era 50%, estou olhando para cá que estou vendo os números para não falar bobagem para vocês, tá, gente? 56% em março, que achava que piorou, 48% em maio, ou seja, teve uma melhoria, né, disso. Em março, 88% diziam que os preços haviam subido. Em maio, agora caiu para 79%. Ainda é grande, ainda é uma pedra no sapato da reeleição do Lula, a questão dos preços. A gente vai falar depois sobre isso, né? Só que também você teve melhorias, ou seja, na percepção. Por outro lado, você teve notícias ruins para o governo. E aí, notadamente, a crise do INSS, né, a tungada roubalheira dos idosos, né, que começa lá atrás, né, passa pelo governo Bolsonaro, aumenta no governo Lula, né, e só que a grande parte da população, mais de 30%, colocam na conta do Lula isso, né, enquanto uma parte muito menor coloca na conta do Bolsonaro. Ou seja, houve, na verdade, o pessoal que sabe sobre a crise do INSS, uma parte significativa está culpando a presidência da República, está culpando o atual governo por conta disso, né? 31% culpam o governo Lula, né? E não é só para terminar, não é só o INSS nesse sentido, né? O próprio governo está tendo problemas de comunicação. O problema do governo é comunicação? Não, pequeno gafanhoto. A gente está falando agora, falei de economia, falei de governo, falei das percepções, mas também o governo também tem um problema de comunicação que a pesquisa mostra que as pessoas gostam dos programas do governo quando informadas, mas as pessoas não sabem que muitos desses programas estão andando, estão em andamento, né? Então, é isso. Você teve notícias, o governo produziu coisas positivas que foram obliteradas, que foram abafadas, que foram eclipsadas e outros sinônimos iguais pelo INSS e outras questões afins. Lembrando a todos e todas, apesar de ter melhoria na percepção da economia, o número ainda é muito grande que acha que os preços aumentaram. E vamos lembrar a todos e todas, o governo fica de olho
muito grande no preço do arroz, do feijão, da picanha e da cerveja. Por quê? Porque isto vai ser o grande eleitor em outubro de 2026. A gente falando de percepção da economia, nesse momento está rolando agora uma live do Banco Central trazendo os detalhes de uma nova modalidade do Pix automático, parecido com o débito automático tradicional que a gente já conhece. Eles estão dando todos os detalhes, explicando as diferenças, e quem está falando agora é o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A gente vai ouvir aqui um trechinho do que ele está dizendo por lá. A partir de cada uma das inovações que vocês agregam, a cada tipo de serviço novo que é prestado, a cada tipo de facilidade maior que uma pessoa pode sentir ao fazer negócio, a comprar qualquer coisa através do Pix. Então, obrigado a todos, espero que seja um dia muito útil para todos. E só agradecer também ao meu querido Eduardo a permitir aqui, a Zeta permitir a gente ter esse evento. Obrigado, viu? A gente pegou a retinha final da fala do Galípolo, Ronilson, então eu aproveito para amarrar no seu comentário aqui, Sakamoto, que estava trazendo os dados da pesquisa Quest sobre a percepção da população quanto à economia. Queria sua análise também desse apanhado que a gente teve hoje da Quest em meio a tantos esforços do governo para tentar reverter essa crise da popularidade, né? O governo continua com um problema. Não é, repito, né, o Sakamoto, o problema do governo não é a comunicação, o problema do governo não é só a comunicação, mas, de fato, o governo tem um problema de comunicação e é uma experiência nova para o governo Lula, né? Eu acho que isso realmente é uma coisa importante. Esse nível de desaprovação, e sobretudo em camadas em que o PT, e especificamente o presidente Lula, sempre teve uma segurança, apresenta um desafio muito grande para o governo num contexto que é completamente adverso. Não exatamente adverso ou não só adverso, mas um contexto que é muito diferente, né? A maneira como a oposição ao governo usava notícias de desaprovação ou de queda de popularidade ou qualquer outro escândalo que pudesse atravessar o governo do PT, a capacidade de multiplicação e de alcance, de estrago dessa investida, desse aproveitamento é muito maior do que era há alguns anos atrás. Quer dizer, a figura do Lula ainda era muito forte e fundamental para blindar o governo de alguma forma, sobretudo quando ele entrava diretamente no jogo, na disputa e nas discussões, o que é um cenário significativamente diferente hoje. Então, o governo tem um problema. É muito estranho que o governo tenha pontos tão positivos, tenha índices tão positivos, tão significativos, e não consiga, que não invalida as dificuldades do governo, seja com relação aos preços, seja um escândalo que atravessa o tempo, né, que a gente já falou disso diversas vezes, todo mundo sabe, né, que não começa no governo Lula, mas um escândalo que atravessa o tempo, e isso não consegue, de alguma maneira, sequer fazer frente com muitos pontos positivos. Então, acho que tem muitos detalhes nessa pesquisa, né, na pesquisa da Quest. As pesquisas têm sido feitas também num tempo relativamente pequeno, então eu acho que isso explica um pouco que a diferença é pequena, mas mostra um sinal preocupante. Quer dizer, não tem uma reação, a mudança, o movimento, ele é significativamente negativo. Então, o governo tem um problema. Eu acho que essa pesquisa cai como, eu não diria como uma bomba, mas cai de maneira preocupante no colo do governo, que mostra uma lentidão na sua capacidade de reação, porque o governo tem reagido. Eu acho que tem esforços que têm funcionado. Eu acho que o Sidônio tem sido bem sucedido, pelo menos em comparação ao que o governo tinha até então, mas a capacidade de reação é muito lenta, a velocidade do estrago, do embate no qual o governo tem atravessado. E quando a gente vê, inclusive, estava ouvindo colegas que estavam naquela fala de ontem do Lula, na coletiva de imprensa, vocês estavam destacando o ponto da comunicação, de como ele o tempo todo ficava dando uma olhadinha para o Sidônio ali, para trazer
essa fala. Eu queria trazer mais um destaque com vocês aqui que eu estava vendo e me chamou bastante a atenção da aprovação do governo Lula. Quando a gente vê separado por regiões, aqui no Sudeste a gente vê quase que o dobro entre aprovação e desaprovação. O crescimento aqui foi acima da margem de erro de 60 para 64 na desaprovação do governo e aí caindo também para 32, de 37 para 32 a aprovação. São dois saltos grandes que eu estava querendo ver aqui. Esse de região pelo Sudeste e também tem um outro trecho em que a pesquisa faz uma pergunta para a população de qual que é a sua maior preocupação em relação ao Brasil hoje. Aí a gente querendo destacar aqui o ponto da violência, que lá no começo, em agosto de 2023, estava em 10%, deixa eu só contar aqui, era o terceiro ou quinto aqui na lista de preocupações do brasileiro e agora está em 30%, triplicou a percepção do brasileiro de elencar ali como a maior preocupação em relação ao Brasil atual, sendo a violência. Sakamoto, eu queria uma análise desses dois recortes aqui importantes que a gente vê também saindo nessa pesquisa, por favor. Se até puder votar, o pessoal voltar para a parte do recorte por regiões, né? Porque é o seguinte, o que acontece? Na eleição de 2022, Lula, ele perde no Sudeste, ele ganha no Nordeste, ele perde no Sul, né? E aí tem no Centro-Norte mais ou menos empatado. Então, o que acontece? Tem no segundo turno, é claro, né? Tem uma derrota também no Centro-Oeste. O que aconteceu é que o Lula teve uma vitória acachapante no Nordeste. E aí, esses dados do Nordeste, a vitória acachapante no Nordeste, e no Sudeste ele não perdeu por muito, né? Então, o que acontece? E isso manteve Lula, deu a vitória para Lula no final das contas, né? O fato de não ter perdido por muito nas outras regiões e ter tido uma vitória acachapante em cima do Bolsonaro no Nordeste. Então, quando a gente olha para o Nordeste, aqui vocês vão pegar os dados, né? É fundamental para o Lula, pensando em reeleição, que a curva dele fique próxima do que era a curva nos primeiros meses do seu mandato, né, com relação ao Nordeste, para que aquela fortaleza de votos que ele tinha continue fazendo diferença em território nacional, né, compensando outros lugares. Ao mesmo tempo, é fundamental que no Sudeste ele melhore, porque uma coisa é você ter uma derrota, né, no número na porcentagem de eleitores. Agora, a outra coisa é essa diferença grande, né? Então, o que acontece? O Lula demonstrou agora, apontou uma melhora, o Sudeste não, é um problema, ele vai ter que pensar o que fazer, e nesse caso, no Sudeste, faz uma diferença muito grande se ele conseguir a aprovação da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil cascalhos por mês, né, 60 mil por ano, que é o que ele está tentando aprovar. Isso faz uma diferença que pega uma parte significativa da classe média sudestina. Agora, com relação ao Nordeste, começa a melhorar. Isso é o quê? São os programas sociais, começou uma estabilização da questão da inflação, né? O pessoal começa a sentir uma melhora no Nordeste, né? E aí a expectativa, porque a pesquisa Quest mostra bastante isso, que tem uma quebra de expectativa entre o que o pessoal esperava do governo Lula e o que o governo Lula é de fato. Então, essa expectativa do Nordeste começa a melhorar. É fundamental que continue para o governo Lula melhorando isso, exatamente porque ele precisa dessas duas coisas acontecer, perder de pouco no Sudeste e ganhar de muito no Nordeste. Só para terminar, eu não vou conseguir falar da segunda parte, né? Mas tem um ponto interessante também na pesquisa, né, com relação a esses dados, que é comparar, Nath, com a situação do próprio governo Bolsonaro lá atrás. Né? Eu não conseguia resgatar os dados da Quest ainda, só que o que acontece é o seguinte, em maio de 2021, ou seja, num período semelhante ao que era do governo Bolsonaro para o governo Lula, a aprovação do Bolsonaro ela estava em 24% no Datafolha, né? Ou seja, estamos comparando feijão com limão, então, porque são metodologias diferentes, mas, né, a magnitude, para vocês terem ideia, né, o tamanho da grandeza, 24% de aprovação, mais baixa do que o governo Lula. Contudo, a aprovação estava em 24%, que era mais baixo do que os 40% do Lula, mas a reprovação estava em 45%, que também é mais baixa do que o Lula. Né? Então, o que acontece? Só que você tem uma ideia de grandeza, assim, que você tinha um governo também com baixa aprovação.
né? E mesmo assim chegou nas eleições do segundo turno quase ganhando, quase bateu na trave, foi menos de 2 milhões de votos, né? Por que eu estou colocando isso, né? Sakamoto está passando pano. Não, foi a mesma coisa que a gente falou lá atrás com o Bolsonaro. Vai resgatar o que eu falei com o Bolsonaro. Eu falava com a Fabiola aqui, falou, Bolsonaro vai chegar extremamente competitivo nas eleições. Pessoal, não, imagina, vai chegar, chegou, quase ganhou. E o que eu estou dizendo com o Lula também, o Lula deve chegar competitivo às eleições, a depender da saúde dele. A questão é a saúde dele. Por quê? Por uma razão simples que também foi o mesmo para o Bolsonaro. Máquina. Quem tem a máquina na mão? O Centrão vai criar problemas para o Lula? Vai, mas no final das contas também tem um Centrão que quer o Lula para se reeleger. Então tem a máquina na mão. Esta é a diferença. Daqui até as eleições, né? Vocês podem ver o quê? Mais em atividades de campanha eleitoral, como foi a de ontem, com o Lula, e um aumento nos gastos. E aí o Congresso, ano que vem, vai gastar à torta e direito mesmo, porque não é só o Lula, eles também querem se reeleger.